Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um bom dia, uma boa tarde para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe essa palavra, clique, dê o seu like. Deus abençoe a cada um. E hoje eu vou deixar o livro de 1 Samuel para a sua meditação. 1 Samuel, capítulo 17 e alguns versículos em diante, que tem como título Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socor, que está em Judá, e acamparam-se entre Socor e Azeca, no templo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e os vales estavam entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Aí aqui verso 7 fala: e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servo e nós servireis. Aleluia. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Verso 14 fala: e Davi era o menor e os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegaram-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apacentou-se por 40 dias. E disse a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa desse grão tostado e esses 10 pães, e corre, leva-los ao arraial a teu irmão. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Verso 23 fala: e estando ele ainda falando com eles, ia que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Amém, amados? Agora aqui eu vou ler o final dessa história, que fala assim. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Aí aqui fala, verso 49, Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se
lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém, amados? Aqui nós vamos falar nessa tarde sobre a batalha do gigante Golias e Davi, né? Davi venceu o gigante Golias na força e no poder do Senhor. Agora aqui nós vamos trazer uma introdução dessa palavra que fala assim: Jessé, pai de Davi, vai dar uma ordem para que Davi saia e leve comida para os seus irmãos que estão dentro do campo de batalha, a saber, pão e queijo. E Davi vai ao campo com a responsabilidade de levar comida para os seus irmãos e também trazer notícia de como estão os seus irmãos, os irmãos de Davi. Aqui está falando no contexto dessa palavra que Davi, ele não sabia que estava tendo batalha, que estava tendo essas guerras, nem tudo isso. Ele não sabia porque ele vivia no campo, ele era um pastor de ovelhas. E ele saiu, né, com a ordem de seu pai, que seu pai deu uma ordem para que ele fosse levar suprimento, comida para abastecer. Que dentro do campo de batalha, eles têm que comer, eles têm que se alimentar, né? E alguém tem que levar isso para eles. Então, quem ficou responsável por essa tarefa foi Davi, o pequeno Davi, o mais novo da casa de Jessé. Ele estava responsável em também trazer notícia de como estão os seus irmãos, os irmãos de Davi. Nesse contexto, estavam dentro de um alojamento, se preparando para lutar contra o povo dos filisteus. E Davi vai sair como viajante para levar comida para seus irmãos. A comida estava dentro de uma bolsa que se chama, nessa época, de alforjes. Alforjes é uma bolsa de couro utilizada para que conservasse alimentos durante o período da viagem. Quando Davi vai chegar diante do campo, ele vai se deparar com esse Golias, que a história chama de gigante, que já estava há 40 dias afrontando o povo de Israel. Uma vez pela manhã, outra vez pela tarde. Ninguém tem coragem de enfrentar o gigante. Aleluia. Oh, glória a Deus. O povo estava com medo, né? A Bíblia relata aqui que o povo estava com medo desse gigante por a estatura dele e ele ser muito alto e muito forte, alabra subierga, ser um homem de guerra desde a sua infância. Então a Bíblia nos mostra aqui que a gente não tem que ter medo dos nossos gigantes, da afronta do inimigo, da afronta de Satanás. Ele venha do tamanho que vier, por onde ele vier. A Bíblia diz que por um caminho o diabo vai entrar, mas por 7 ele vai ter que sair. No nome do Deus vivo, do Deus de Israel, que é o Deus que nós servimos. Os israelitas estão escondidos, alguns dentro de casa, por causa da altura de Golias, e conta a história que Golias tinha mais 4 irmãos gigantes como ele, e o povo tinha medo por causa da força de Golias, do histórico que ele tem de batalha. Ele era conhecido como alguém que não havia perdido uma batalha sequer. Então, assim, ele era da família de gigante, né? Ele era um homem muito alto, com quase 3 metros de altura, labra subierga, um homem de guerra, um homem preparado para a guerra, né? E Davi era um pastor de ovelha, mas Davi, ele tinha o Espírito de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus, venha o que vier, venha, né? Venha o que vier, o diabo apronta o que aprontar, mas a gente não temos medo, né? Nós somos afrontados todos os dias, nós temos que derrubar um gigante. E esse gigante muitas das vezes é o orgulho, é a vaidade, é a depressão, né? A tristeza que quer nos afrontar, né? Dia após dia. Mas esse gigante vai cair por terra, porque o sangue de Jesus tem poder. Então, seja qual for o gigante que você esteja se deparando, saiba que o teu Deus é maior do que ele, né? A gente não pode esquecer que quem fez os anjos caídos, que hoje eles são demônios, quem fez os anjos foi o Senhor. Então o Senhor tem poder, o Senhor conhece a estrutura de cada um deles. E o Senhor tem poder para destruir ele a hora que Deus quiser.
Mas Deus quer que a nossa confiança, né, que a nossa voz de confiança esteja voltada para Deus. O nosso grito de guerra tem que ser confiando em Deus, que Deus é quem vai vencer nossas batalhas, as batalhas invisíveis, as guerras que nós não podemos alcançar e vencê-la. Quem vai vencer por nós é o Senhor. Aí aqui fala, ele era conhecido como alguém que não havia perdido uma batalha, um homem que tinha experiência na guerra. E o discurso de Golias era esse: me dê um homem que seja capaz de lutar contra mim. Aquele que vencer fará com que aquele que perder se torne escravo daquele que ganhar. Proposta de Golias. E a luta entre Davi e Golias não é uma luta pessoal, apenas de dois homens, mas é uma luta que está representando a nação de Israel. Então aqui Davi, ele não estava lutando por ele, não era uma questão pessoal vencer aquele gigante, né? Ele estava lutando pela nação de Israel. Então Deus sempre vai levantar um líder para guerrear, para lutar pelo seu povo, assim como foi Moisés. Moisés era um representante de Deus aqui na terra e ele era quem lutava pelo povo de Deus. Aí aqui fala, Davi representando Israel, Golias representando o povo filisteu. Se Davi tivesse perdido essa batalha, a nação de Israel se tornaria escravo da nação dos filisteus. Ambos de Davi estava, os ombros de Davi estava a responsabilidade de um ungido levar a sua nação à vitória. Ninguém deseja enfrentar Golias, devido à sua altura, à sua força, à sua capacidade física de vencer dentro de uma batalha. A labra subierga. Então aqui a gente pode ver que ele era um homem treinado, ele era um homem preparado para enfrentar grandes batalhas em campos de guerra. Ele já havia vencido muitas batalhas e, segundo a história, ele não havia perdido nenhuma guerra. Mas ele foi lutar contra o ungido de Deus. Então a unção, o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida de Davi foi que fez a diferença, né? Por isso que nós conseguimos vencer as nossas batalhas, nossas guerras do dia a dia. Não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor. Deus é o Deus poderoso, é o Deus que nos faz ser campeão, né? Porque nós confiamos nele, nós depositamos em Deus a nossa confiança. É por isso que nós vencemos as nossas guerras, as nossas batalhas invisíveis, né? A nossa luta, a Bíblia diz, não é contra as pessoas, não é contra carne nem sangue, mas são contra principados, são contra os demônios que estão por aí, nas regiões celestiais. Nós lutamos contra um demônio invisível, contra um mal que é invisível. A gente não vê o diabo, mas a gente crê que ele existe, né? Então é contra ele que a gente junta a nossa força para derrotá-lo, para vencê-lo, no nome do Senhor dos Exércitos. Segundo a história, 5 homens sozinhos não conseguiriam com facilidade manusear a lança de Golias. Realmente era um homem forte, era um homem que na ótica humana tinha capacidade de vencer. Porém, quando Davi se levantou contra esse gigante, ele vai dizer que este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo, a palavra incircunciso, ela vem da palavra circuncisão. Vocês sabem muito bem o que significa circuncisão. Tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Circuncisão representa a marca dos israelitas que eles tinham na sua carne, representando a aliança que eles tinham com Deus, né? Então todo o povo de Deus tinha que ter essa marca na sua carne. E Davi estava falando que aquele homem, que aquele gigante era um ímpio, né? Era uma pessoa do mundo e ele iria vencê-lo no poder de Deus, na força de Deus, né? Quem era ele, né? Quem era aquele ímpio, aquele incircunciso para afrontar o povo de Deus, a nação de Israel?
a aliança que eles tinham com Deus. Quando Davi chama ele de incircunciso, Davi está dizendo que quem é este que não tem aliança com Deus e está afrontando alguém que tem aliança com Deus? Davi está decidido, ele vai enfrentar Golias. Porém, o texto vai dizer, no capítulo 17, verso 28, precisamente que o irmão de Davi, Eliabe, se ira ao saber de Davi, iria enfrentar Golias, o que deveria estar no coração, aleluia, Senhor, glória a Deus. No coração de Eliabe era alegria, sentimento de gratidão, porém ele está irritado. Então aqui a gente pode ver um sentimento contrário, né? A gente pode perceber que ele não entendia o propósito de Deus, ele era um homem comum, como qualquer outro. Porque se ele fosse um homem de Deus, Eliabe, ele iria se alegrar juntamente com seu irmão, juntamente com todo o povo, pela atitude do seu irmão, ser o menor da sua casa e ter uma atitude tão nobre de lutar contra um gigante, um homem capaz de derrotar muitos outros homens. Mas ele estava se colocando, ele estava se opusendo contra a atitude do seu irmão Davi, né? Aparentemente ele estava mostrando que ele estava com raiva, com inveja, com ira. E isso acontece nos nossos dias atuais, quando Deus levanta alguém para fazer a diferença, para mostrar o seu poder. Deus levanta alguém para mostrar o seu poder naquela vida daquele homem, daquela mulher. Sempre vai levantar muitos Eliabe, sempre vai levantar muitos Sambalate, porque não acredita no seu ministério. Mas a primeira pessoa que tem que acreditar no seu ministério é você mesmo, né? Embora muitos não acreditem no projeto que Deus tem reservado para a sua vida, você é o primeiro a acreditar e a levantar a bandeira e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou um vencedor, usa-me. Né? E Davi era esse homem, um homem confiante naquilo que ele iria fazer. Ele sabia que ele ia vencer o gigante, porque ele já tinha sido ungido por Samuel e aquela unção lhe capacitou, lhe dando autoridade para vencer um leão e um urso, né? Que na ótica humana jamais um homem vai vencer um leão e um urso que tem uma força gigante, uma força enorme. Mas o poder de Deus derramado na vida de Davi o capacitou para fazer isso, vencendo ele o gigante e o leão. Então, o que viesse pela frente, né, não seria nada. Então, quando a gente se deparar com as nossas guerras, né, você que está se deparando com uma guerra muito grande, saiba que esse gigante vai cair. Né? Confie no Senhor, creia que você vai romper essas muralhas. Porém, ele está irritado, ele está com raiva, de maneira que ele vai tentar impedir Davi de lutar contra o gigante. Davi não está lutando simplesmente por ele, não é uma luta pessoal. Davi está representando a nação de Israel. Olha a responsabilidade que esse menino tomou para si. Uma responsabilidade muito grande, porém ele estava convicto, ele sabia em quem ele confiava. A labra suberga, assim tem que ser a nossa confiança em Deus. Quando os gigantes se levantarem contra a tua vida, saiba que ele vai cair. Porque duas coisas esses gigantes se levantam. Ele só faz se levantar, né? E depois a segunda coisa é cair. Ele levanta e cai, porque o poder de Deus é maior na vida dos seus, do seu povo. A nação de Israel, né? Davi estava representando a nação de Israel. Então, o sentimento que deveria estar no coração do seu irmão, Eliabe, então, no coração do seu irmão Eliabe, era um sentimento de gratidão ou de alegria. Porém, ele está irado, né? Ele vai tentar parar Davi, mas Davi está convicto e vai enfrentar Golias. Todo mundo conhece essa história. Davi vai até o rei Saul. O Saul despreza Davi pela sua aparência. Então, muitas pessoas vão desprezar você. Quando Deus tem um chamado na tua vida, muitas pessoas até de dentro da sua casa vai dizer que você não vale nada.
vai dizer que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, vai dizer que você é um coitado, uma coitadinha, vai dizer que você é chato, vai dizer que você é metido, mas não escuta essas vozes, porque essas vozes é as vozes do opositor, é a voz de Satanás, porque quando o diabo está usando um homem natural, então é natural que o homem natural ele fale esse tipo de coisa. Agora o homem espiritual jamais ele vai dizer que você é um derrotado, que você é um coitado. O homem de Deus ele sempre vai dizer que você é um vencedor, que você vai conseguir romper, chegar lá, né? Aí aqui fala, Saul despreza Davi pela sua aparência. Davi convence Saul pela experiência que ele teve no campo, defendendo as ovelhas, venceu o leão, venceu o urso, e certamente Deus o livraria também da mão desse gigante. Isso aqui também é interessante, porque Davi só vai vencer o gigante porque primeiro ele vence a guerra contra o urso e o leão. Você só conseguiria vencer problemas maiores na sua vida se primeiro você conseguir vencer os problemas menores, né? Ele está falando, você só vai alcançar lugares altos se primeiro você passar pelos lugares menores, conseguir vencer os pequenos obstáculos da tua vida, aí você vai conseguir alcançar lugares altos. A Bíblia diz que se fores fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Você só vai conseguir administrar coisas maiores se primeiro você conseguir administrar coisas menores. Tem gente querendo alcançar lugares altos, em palácios, mas não consegue matar os leões, nem os ursos desta vida. Tem gente que não consegue nem administrar a sua própria casa, a sua família, os seus negócios. Davi ele vai vencer Golias porque primeiro ele foi preparado lá atrás no deserto com Deus. O rei Saul oferece a armadura dele para Davi. A armadura de Saul não vai servir em Davi. Em primeiro lugar, Saul era um homem de estatura alta, palavra subergue, porque foi um homem escolhido pelos homens. Então, para ser rei naquela época, os homens tinham que ter uma estatura alta, uma boa aparência, um porte, né? Tinha que ter uma postura. Então, Davi era menor, Davi era pequeno, por volta de uns 17 anos de idade. Ele era de menor, pequena estatura, era franzinho, né? Mas a Bíblia diz que ele tinha uma beleza, ele tinha uma boa aparência. Então, jamais aquilo que é dos outros vai servir para a nossa vida, né? A Bíblia nos mostra que as armas dos outros não vai servir para nós. Cada um luta com a sua arma, cada um luta com aquilo que Deus colocou na sua mão. E com Davi não foi diferente. Ele tentou usar a arma que era de outra pessoa e ele não conseguiu. Então ele lutou com as suas armas. Ele viu que a melhor opção era lutar com aquilo que ele tinha nas mãos, com aquilo que Deus o havia entregado. Aí aqui a armadura de Saul não vai servir em Davi. Quem também se torna interessante, porque ele está falando que se torna interessante, porque aquilo que deu certo para Saul não vai dar certo para Davi. Aquilo que Deus tem preparado para os outros não é o que Deus tem preparado para você. Nem sempre aquilo que está dando certo para alguém é o mesmo que Deus tem reservado para você, para a sua vida. Repare a forma como Davi vai lutar contra Golias. Ele vai simplesmente com uma funda, né? Ele vai com uma pedra, ele vai como um pastor, ele vai com uma funda, um alforje, com um cajado. Vá como Deus te chamou, com simplicidade, mas cheio de fé, cheio do Espírito Santo. A prova da fé de Davi é tanto quando ele chega no campo de batalha, o próprio Golias vai desprezar, né? Vai desprezar Davi pelas suas características. Homem simples que cuidava de ovelha.
né? Não um guerreiro, um soldado, um combatente ele era. Deus vai usar Davi para confundir o inimigo. Davi luta com as armas que tem, do jeito que ele é. Davi não precisava usar as armas dos outros, mas ele luta com o que ele tinha na mão, a funda e a pedra. Você não precisa usar as armas dos outros para vencer as suas batalhas. Deus vai usar você da maneira como você é e o que tem para você derrubar. Ninguém vai derrubar por você, ninguém vai derrubar por você aquilo que você tem que vencer, né? Ele está falando aquilo que você tem que vencer, o Golias que você tem que derrubar, o gigante que precisa cair, não é ninguém que vai derrubar, né? Deus colocou na sua mão essa responsabilidade, essa tarefa. Esse gigante vai cair pelas suas mãos, com o poder que Deus está te dando. A autoridade que Deus está, alabra subierga, passando para a tua vida. Quem vai derrubar é você, homem de Deus, mulher de Deus. Então vá com as armas que você tem, né? Que Deus é contigo. Peça sabedoria ao Senhor e derruba esse gigante. Davi se levanta, vai até o ribeiro e chegando lá no ribeiro, depois de convencer a Saul, ele vai pegar 5 pedras, ele pega as pedras e coloca no alforje e vai em direção ao campo. Lá está Golias se preparando para a batalha. Davi vai pegar uma pedra, tira do alforje e coloca na funda. Gira, né? Ele está falando aqui que essas 5 pedras que Davi pegou significa, muitos estudiosos falam que significa os cinco gigantes que eram irmãos de Golias. Então Golias ele tinha ele que estava no campo de batalha e tinha mais 4 irmãos em casa que eram gigantes. Então essas 5 pedras que Davi pegou no rio significava que os 5 gigantes que Davi iria derrubar. Mas já tem outras pessoas que falam que seria para se precaver ou para se prevenir, porque se ele errasse na primeira, ele já tinha reserva. Então, isso nos traz, né, a memória que a gente tem que ter reserva, a gente tem que ter funda, a gente tem que ter azeite, a gente tem que se preparar para vencer as guerras do dia a dia, né? Aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer não. Deus faz a parte dele. Agora, a nossa parte como homem, cabe a mim e a você fazer, né? Cabe a nós como homens fazer. Aqui ele tira os alforjes e coloca na funda, gira a funda e com uma pedra apenas acerta a testa de Golias, de maneira que a testa vai dizer, de maneira que o texto vai dizer que a pedra crava na testa, fazendo com que Golias caia com seu rosto em terra. Então aqui ele está falando que o normal, pelo impacto que ele levou, né, daquela funda, daquela pedra, o normal era o gigante cair para trás, era o gigante tombar e cair para trás. Mas Deus deu força, Deus ajudou na batalha. Então Deus fez com que aquele gigante caísse para frente, né? Mostrando que ele estava se prostrando diante do Deus de Israel. Existem algumas aplicações que serão interessantes para a nossa vida. A primeira está aqui, quando Davi resolve enfrentar Golias. Ele saiu sozinho para enfrentar aquele gigante. Davi não pediu ajuda a Eliabe, que era seu irmão. Davi não envolveu o exército de Israel também para vencer essa guerra, mas Davi foi sozinho fisicamente enfrentar Golias, porque Davi sabia que aquela luta deveria ser entre ele e Golias e Deus. Davi entendeu que aquela responsabilidade era dele. Existe batalha que você vai enfrentar sozinho, mas existe guerra que a senhora vai enfrentar sozinha e não adianta envolver outras pessoas nas suas batalhas, porque a autoridade que Deus deu para vencer o gigante está sobre as suas mãos. Se outras pessoas entrarem, elas se machucarão em vão, porque elas não têm a autoridade, né, para resolver os seus problemas. Então,
Está na hora de você parar de transferir para as outras pessoas aquilo que é a responsabilidade sua, Está na hora de você assumir os seus gigantes, levantar as suas fundas, né? Girar e derrubar os gigantes que o diabo tem tentado colocar sobre a sua frente. E às vezes o próprio Deus está, aleluia, colocando gigantes para honrar você, sabia? Por trás de gigantes tem honra. Veja como Davi vence o gigante, né? Depois que Davi venceu o gigante, né? Porque ele está falando aqui que tudo só acontece com um propósito, né? Tudo só acontece com permissão do Senhor. Então, se Deus permitiu que aquele gigante afrontasse Israel por 40 dias, de manhã e à tarde, é porque Deus tinha um propósito. E esse propósito era honrar o pequeno Davi. E muitos não estavam entendendo. Então, nem sempre aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, para a minha vida, a gente vai entender. Mas vai acontecer, porque por trás de um gigante há vitórias. Por trás de um gigante, depois quando a gente vence ele, a honra, né? A honra preparada para a sua vida. Veja, quando Davi vence o gigante, ele encontra a possibilidade para se casar com a filha do rei. Quer dizer, já entrou para o palácio, né? Enquanto você está vendo o problema, Deus está vendo a possibilidade de ter honra. Está na hora de você parar de pedir oração e de se posicionar, né? Está na hora de você parar de se sentir um coitadinho, achar que você não tem força para derrubar esse gigante, alabra subierga, porque Deus te dá essa força. Deus te dá ombros fortes para que você possa vencer, para que você possa romper, para que você possa ir adiante. Então, Deus nunca vai permitir que você leve uma cruz pesada se você não tem condição de levar. Então, se você está passando por essa afronta, é porque Deus quer que você se posicione, que você se coloque no campo de guerra como soldado, vista a armadura, como está escrito na palavra de Deus, se eu não me engano, em Efésios, isso que fala do capacete, da couraça, do escudo, da espada. Maneje bem e derrube seus gigantes, né? Está na hora de você se posicionar como um servo de Deus verdadeiro e tomar posição, parar de ir atrás de profetas, parar de se sentir um coitadinho se você é um vencedor, né? Parar de estar indo atrás das outras pessoas, né? Se você tem condição de vencer essa guerra sozinha, para de estar pedindo ajuda, vença, porque essa responsabilidade é sua, essa guerra é sua. Se Deus permitiu que você estivesse nesse campo de batalha, é porque Deus quer que você vença, porque Deus quer te honrar. Palavra subierga. Então se levanta, coloca a mão no arado e vence essa guerra. Coloca a boca no pó, começa a jejuar, a orar, a fazer propósito, a fazer campanha, a clamar, a invocar a Deus, a pedir a Deus estratégia, que você vai vencer as suas guerras, seja elas quais forem. Seja ela, se ela estiver no campo espiritual, se ela estiver na vida financeira, se ela estiver no teu casamento, se for um filho que estiver dando trabalho, se for no teu ministério, o gigante vai cair que se levantou contra você. Saiba disso, que Deus é maior. Então levanta a tua funda, pega a pedra, porque Golias vai cair hoje, em nome de Jesus. Seja um Arão e não Eliabe. Por que ele está comparando aqui? Fazendo essa comparação, porque Arão era irmão de Moisés. E Arão, ele se posicionou, ele foi um sacerdote e um servo fiel. E Eliabe só ficava vendo a possibilidade de derrota, só ficava vendo coisas ruins, né? Enquanto Arão estava vendo coisas boas. Então é isso, nós temos que olhar pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé você vai alcançar a tua vitória. A história conta que Golias tinha 4 irmãos e Davi estava preparando para derrubar todos eles com as pedras, né, a mais que ele tinha, que eram 4 pedras. Amém, amados?
E aqui termina o comentário e nós vamos entrar para a palavra, né? Então, a palavra de Deus nos assegura que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus é um Deus que vai adiante, quebrando o ar, cortando a lança e fazendo a tempestade se acalmar. Seja qual for a guerra que você esteja se deparando, saiba que seu Deus é maior. Não é hora de baixar a cabeça, não é hora de recuar, mas é hora de ir adiante, de avançar, né? Deus sempre fala conosco que a gente tem que marchar, que a gente tem que prosseguir. Deus não chama covarde, Ele não se alegra com pessoas que são covardes, mas Ele se alegra com os que são valentes e enfrentam as suas guerras do dia a dia, enfrenta as suas guerras espirituais, as suas batalhas e vence todas elas no nome de Jesus. E aqui fala no Isaías, né? Aliás, e aqui fala em 1 Samuel 17, que fala assim: e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azera no templo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus, né? Aí aqui, vamos ler aqui para a gente entender melhor. Fala assim: neste texto, se vocês leem todos os o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, você vai perceber que Israel está em guerra contra os filisteus. E os filisteus naquele dia é uma nação mais poderosa daquela região. E dos filisteus as criações dos carros de guerra, né? Para você ver que eles eram inteligentes. Nos dias de Israel e dos filisteus, a criação das catapultas, né? Aqueles é um instrumento de batalha que lançavam pedras gigantes em longas distâncias para derrubar fortalezas e muralhas. Eles eram a nação mais temida por Israel, os filisteus. Há uma batalha aqui e Israel está em um campo. O exército dos filisteus também tinham muitas famílias, né? Numa cidade da Filístia, cidade chamada de Gate. E aquela família é uma família de gigantes. Eles eram homens incomuns e entre eles estava Golias. A Bíblia Sagrada diz que em meio a alguns momentos de trégua, o rei da Filístia manda uma mensagem para Saul, que era o rei de Israel, né? Naquele tempo, e diz: não é necessário que o nosso exército se enfrente em campo de batalha. Eu tenho um homem para batalhar pelo meu exército. Apresenta também um homem do vosso exército para que eles enfrentem em disputa um com o outro, e aquele que vencer representará o exército, e o exército perdedor servirá como escravo. Golias era conhecido pelo seu histórico de batalha. Durante 40 dias ele desafiou o exército de Israel. Cada vez que você dá um passo atrás diante do inimigo, ele avança um passo à frente. Ele está falando aqui que o inimigo vai sempre te afrontar. Satanás vai sempre se levantar contra o povo de Deus, porque o diabo ele tem ira, ele quer despedaçar o povo de Deus. Porque ele não vai mais para o céu, ele não consegue mais retornar para o céu, porque ele já foi expulso de lá, pela atitude errada que ele teve de querer tomar o trono de Deus. Então o diabo é assim, ele nem vai para o céu mais e nem quer que você vá. Então ele vai se levantar como uma barreira contra a tua vida. Mas você não pode retroceder, você tem que avançar. Porque muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele está vindo contra nós e a gente fica só na defensiva. Mas a Bíblia diz que nós temos que contra-atacar. Se ele está nos atacando, nós temos que contra-atacar ele com as armas espirituais. Oração, jejum, louvor, adoração, consagração, né? Consagrar a nossa vida ao Senhor é uma forma de
combater o inimigo, porque quando você está cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus, jamais o diabo vai conseguir derrotar a tua vida, jamais o diabo vai conseguir te destruir. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir vencer jamais um servo de Deus. Por mais fraco que você seja, você pode lutar contra o inimigo, você pode lutar contra o inferno e vencer, porque a tua força está em Deus e quem garante a vitória é Ele. Para Davi matar esse gigante era uma questão de honra. E o seu povo, né? E o seu Deus. A vida cristã é mais do que ir à igreja, né? Ele está falando, a vida cristã ela tem que ser conquistada pelos... A vida cristã ela vai sendo conquistada pouco a pouco quando a gente vai vencendo os nossos inimigos invisíveis, né? Os nossos inimigos onde os nossos olhos terrenos não podem ver, mas os nossos olhos espirituais vê e sabe que o diabo existe, os demônios existem, é contra ele a nossa batalha. Aqui fala, pelo Senhor, isso nos mostra que a gente tem que continuar nessa briga e vencer, né? Porque a batalha, enquanto eu estiver aqui na terra, enquanto você estiver aqui na terra, nós vamos estar sempre em batalha, nós vamos estar sempre um campo de batalha, lutando contra Satanás, porque o nosso inimigo ele não dorme, né? O nosso inimigo ele não descansa, ele não dá trégua, então a gente tem que se posicionar. A Bíblia diz que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falta o óleo sobre a tua cabeça, não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, não é tempo de descansar, né? Então aqui a gente pode observar nessa história que Israel, o povo de Deus, a nação do Senhor, a nação eleita, estava sendo afrontada pelos seus inimigos, que eram os filisteus, durante 40 dias, né? Aquele gigante descia no meio daquele arraial, onde de um lado de um monte ficava os filisteus e do outro lado do monte ficava Israel. E durante 40 dias aquele gigante descia e dizia, não tem ninguém para lutar comigo, seus covardes, afrontando o povo de Deus. E muitos recuavam, muitos corriam, temiam aquele gigante. Mas Deus levantou um que era pequeno, né? Pequeno dentro da sua casa, os seus irmãos não acreditavam no seu potencial, os seus irmãos não via ele como um vencedor, não via Davi como um guerreiro, mas Davi se levantou no meio do seu povo, né? Davi se levantou no meio daquela guerra para fazer a diferença, para trazer a vitória. E a Bíblia diz que Davi foi levar comida para os seus irmãos no meio daquela guerra e se deparou com um cenário triste de um incircunciso, né, um filisteu afrontando o povo de Deus. E Davi disse, eu vou, né? Eu vou, nem que eu morra, mas eu vou lutar pelo povo de Israel. E ele foi, se posicionou, falou com o rei, colocou as armaduras do rei, não serviu nele. Ele entregou, porque as armas dos outros não servem para nós, mas nós devemos lutar com as armas que Deus nos entregou. E ele foi, pegou 5 pedras, foi no riacho, pegou 5 pedras, aquelas pedras, colocou na funda e foi lutar com o gigante. Chegando lá, o gigante zombou dele, né? Diminuiu ele, disse que não tem um homem para lutar comigo, vocês mandam uma criança. Então o diabo ele subestima você. Satanás ele vai achar que você não é capaz de vencê-lo, que você é um coitadinho, um fracassado. Mas ele não sabe o poder e a autoridade e a unção que você carrega dentro de você. Alabra subierga. Quem carrega a presença de Deus em sua vida não tem medo de gigante, não tem medo da afronta de Satanás. Porque por menor que você seja, maior é o que conduz a tua vida. E assim foi com Davi. Davi foi, rodou aquela pedra, mirou. Jamais creio eu que Davi ia errar, porque Davi, ele era um pastor de ovelha, então ele era acostumado a manejar, né? Era sua arma de guerra, então ele era acostumado a manejar aquela funda para atirar
nos inimigos, para atirar nos animais que queria devorar as ovelhas. Ele usava aquele instrumento para se defender. Então ele sabia usar a sua arma muito bem, né? Isso nós podemos extrair dessa lição. Isso nos mostra que nós temos que usar a nossa arma espiritual muito bem contra Satanás, contra o nosso inimigo, né? Nós estamos no campo de batalha. Nesse campo de batalha é para matar e para morrer. Quando um soldado vai para um campo de batalha, ele já sabe que é para matar ou para morrer. É para o que der e vier. Então nós estamos no campo de batalha. Muitos vão sair feridos, mas estão vivos, né? Estão vivos, estão de pé. Muitos vão sair mortos. Muitos vão perder uma parte do seu corpo, né? Muitos vão ficar cansados, fracassados. Mas nós que estamos lutando com Deus vivo, nós vamos sair ileso, nós vamos sair intacto, nós vamos sair perfeito, nós vamos sair vivo, porque nós estamos com o nosso escudo, com a nossa armadura espiritual. Então Davi foi, aqui fala, verso 16, chegando-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Então ele continuava afrontando o povo de Deus. Verso 49 fala, e Davi pôs a mão, o alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Então foi um tiro certeiro. Ele falou, é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou te vencer e vou tirar a tua cabeça, né? E vou mostrar para o povo de Deus que há um Deus em Israel e não há para que temer. Então ele estava convicto, né? Quando você for para o campo de batalha, vá com a certeza que a vitória é sua. Você já ganhou, a vitória já está nas suas mãos. Use a fé, que é uma arma poderosa contra Satanás, né? A funda e a fé foram a arma de Davi. Aí aqui fala, e Davi pôs a mão ao alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa, porque ele lançou com tanta fé, ele lançou com tanta força e com tanta fé que ele iria vencer. Ele foi na unção. A unção de Deus, ela despedaça todo o jugo. Então não adianta o inimigo se levantar contra a sua vida. Você vai vencer. Creia em Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aí aqui a Bíblia fala, e se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu e com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então Davi não lutou com as armas dos homens, mas Davi lutou com as armas de Deus. Por isso que ele fez a diferença. E ali Israel toda pôde observar que existia um homem de Deus, né? Porque ali Deus estava preparando, Deus tinha algo reservado para a vida de Davi. E foi através das vitórias, das suas vitórias, das vitórias que ele foi obtendo, que Deus foi confirmando o chamado na vida dele. Verso 48 fala, um verso antes fala assim, e sucedeu que levantou-se o filisteu indo encontrar-se com Davi, apresentou-se a Davi e correu ao combate e encontrou-se com o filisteu. E verso 47 fala assim, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas mãos. E aqui, nesse verso aqui, 45, né, para complementar essa palavra, fala assim, Davi fala assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, alabra subier, do Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi, ele já sabia o Deus a quem ele pertencia. Você tem que saber quem é o seu dono, né? Você sabe a quem você pertence?
Você sabe quem é o Senhor da tua vida, então não há para que temer, né? Não há para que fugir da guerra, mas enfrente a guerra colocando o Senhor na tua batalha, colocando o Senhor na tua frente, que você vai vencer. Verso 46, ele fala: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então ele fez aquilo para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para defender a nação de Israel. É assim que nós devemos se posicionar, né, irmão? Diante das circunstâncias, diante do dia mau, diante das afrontas do inimigo, das batalhas, das guerras, das lutas, né, que nós se deparamos, nós temos que se deparar com essa luta e saber que nós vamos vencê-la no nome do Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Nas suas mãos tem todo o poder. Ele é soberano, ele é Senhor. Então não há para que temer. Se hoje você está passando uma luta, é para você ser aperfeiçoado, é para você amadurecer, é para você crescer. É para você vencer. Deus quer te dar estrutura, Deus quer te dar força, quer te dar habilidade. Mas para isso você tem que vencer o seu gigante. E você só vence se você confiar em Deus. Não confie em carros. A Bíblia diz que há muitos que confiam em carros e outros em cavalos. Mas eu confio no Senhor dos Exércitos, que é de onde vem a minha força. Não confie na força do teu braço, não confie no teu poder aquisitivo, não confie no teu linguajar, na tua sabedoria humana, não confie em nada desse mundo, mas confia só num Deus que fez os céus e a terra, num Deus invisível, num Deus que quer morar no teu coração. É esse Deus que mostra o seu poder, né? O seu poder de vitória, a sua capacidade, a sua força. Quando você deposita nele a tua fé, ele mostra, ele se apresenta como um Deus vivo, um Deus pronto para te defender. Um certo dia eu me deparei, eu lembrei agora que um certo dia eu me deparei em um momento difícil na minha vida, quando eu vinha do trabalho, eu tinha saído para trabalhar, quando eu voltei do trabalho, eu fui cercada por um ladrão. E esse ladrão saiu, porque o ladrão ele representa Satanás, né? É o símbolo do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância e desfazer os feitos do inimigo, né? Então, esse ladrão veio e jogou a bicicleta dele na frente da minha, anunciou o assalto, mas eu estava ligada com Deus. Na medida que ele anunciou aquele assalto, eu falei para ele: o sangue de Jesus tem poder. Ele pulou para trás. Eu falei: você vai assaltar um servo de Deus? Então o inimigo ali recebeu uma ordem para bater em retirada e ele foi caindo por terra, ele foi saindo, ele foi embora, mandou eu seguir adiante e foi embora, porque ali quem estava na frente daquela batalha foi o Senhor, né? Ali a gente sabe que o diabo ele poderia ter feito algum mal, né? Para a minha vida, se eu fosse uma pessoa comum, um homem comum. Mas um homem de Deus, ele jamais vai ser um homem comum. Um homem de Deus, um homem que carrega o Espírito de Deus na sua vida, ele faz a diferença até no inferno. Aonde ele entrar, ele faz a diferença, ele mostra o poder de Deus, né? Em suas atitudes, no seu falar, no seu modo de andar, no seu modo de agir, ele mostra o poder de Deus. Então aqui nós vamos trazer o resumo dessa palavra que fala Davi. Qual o significado da palavra Davi? Davi significa amado em hebraico. Golias significa exilado ou adivinho em hebraico, né? O prêmio para vencer o gigante, né, que o rei de Israel, Saul, ofereceu.
O prêmio seria riqueza, né? Ia estar no palácio, receberia a mão da sua filha, receberia a princesa e seria isento de imposto. Não só ele, como toda a sua casa. Sua família jamais iria pagar imposto ao rei, né? Por toda a vida. Então, quem vencesse aquele gigante receberia a recompensa. Então, isso nos mostra que quando a gente vence o nosso gigante, né? Quando a gente vence o nosso gigante espiritual, Deus nos recompensa, Deus nos honra, Deus nos abençoa de uma forma ou de outra. Você vai ser honrado, você vai ser recompensado pelo Senhor, né? Vai ser galardoado aqui na terra. E Israel, a palavra Israel significa príncipe, poderoso, soldado de Deus, assim como foi Jacó, né? A gente sabe que Jacó, o nome dele significa enganador. Como ele lutou como um príncipe, né? Com aquele anjo, que alguns estudiosos dizem que era o Senhor, ele foi trocado o seu nome. Deus trocou o seu nome porque ele lutou como um guerreiro, ele lutou com coragem, né? É isso que nós devemos ter, coragem, força para vencer os gigantes do nosso dia a dia. Então, o seu nome foi mudado de Jacó para Israel, que significa príncipe poderoso, ou soldado de Deus. O gigante que Davi derrubou, ele tinha 2,90 metros, ele tinha quase 3 metros de altura. Então, era muito grande, né? A sua luta. Então, por maior que seja a sua luta, saiba que o seu Deus é maior do que o seu gigante. O seu Deus é maior do que o seu problema, do que a sua luta que você está passando. A idade de Davi, quando ele lutou com esse gigante, era aproximadamente 17 anos. Ele era o menor da casa de Jessé, né? A funda de Davi é uma arma de arremesso feita de correias ou cordas dobradas, né? Que ela faz, né? A velocidade dela chega até a 260 por hora, depende do manuseio. Então, aquela arma de Davi, a pessoa sabendo usar ela seria uma arma poderosa, né? Você pensa que muitas das vezes a sua arma é fraca, né? Você não sabe usar a sua arma, mas a arma que você tem, ela é poderosa em Cristo Jesus. Então, use a sua arma, seja ela qual for. Se for o louvor, use ela com excelência, voltada só para Deus. Se for a oração, a intercessão, use ela também contra teu inimigo, que é Satanás, né? Seja qual for a tua arma espiritual, use ela com excelência, que o gigante vai cair. A palavra alfoge. Alfoge significa duplo saco fechado em ambas as extremidades e aberto no meio. Ele era usado para conservar os alimentos em tempo de guerra. As 5 pedras significa maravilhoso, conselheiro, segundo os estudiosos, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Segundo os estudiosos, essas pedras Davi pegou com a intenção de matar os 5 gigantes irmãos de Golias. Então, os estudiosos estão relatando que Davi era um homem de guerra. Depois que o Espírito de Deus, a Labra Subierga, se apoderou da vida de Davi, nunca mais ele foi o que ele era antes, né? Quando o Espírito de Deus se apodera da nossa vida, nunca mais você vai ser o que você era antes. Se você era covarde, você passa a ser valente. Se você era medroso, tinha medo de tudo, você passa a ter coragem, ousadia, intrepidez para vencer a Satanás. Então foi isso que aconteceu na vida de Davi. Ele era um homem tão valente e tão corajoso que, segundo os estudiosos, ele não pegou só uma pedra, ele pegou 5 pedras, porque ele não queria derrubar só um gigante, mas ele queria derrubar 5 gigantes que eram os irmãos de Golias. E em 2 Samuel, capítulo 21 e 22, fala o nome desses irmãos de Golias. Golias era Isbi, Safé, Lami e outra pedra para o guerreiro de 24 dedos, que a Bíblia não relata o nome desse último gigante. Todos eram irmãos de Golias. Então Golias
né? Era Golias e mais 4 irmãos. Golias tinha 5 irmãos. E segundo os estudiosos, Davi queria derrubar todos esses através das 5 pedras que ele pegou lá no rio. E Davi tinha um último irmão que tinha 5 dedos, né, a mais. Ele tinha um dedo a mais. Então, ele tinha 24 dedos, ele tinha dedos a mais. E esse gigante, a Bíblia não fala, não relata o nome dele, né? Mas ele era um gigante e ele era da família de Golias. As recompensas de quem vencer a batalha, né? Eu já falei que era a filha que ele recebia do rei Saul e toda a sua família ficaria isenta de imposto, né? E ele receberia riqueza num palácio onde ele iria conviver. Ele ia receber muitas honras, fora as honras que ele ia receber do povo, e também ele ia ser honrado por Deus. Primeiramente ia ser honrado por Deus, foi honrado por Deus, e através da honra que veio de cima, ele recebeu a honra dos homens aqui embaixo. A couraça pesava de Golias, a couraça de Golias pesava de bronze, pesava 5 ciclos, o que vale a 57 quilos. Já a sua lança pesava mais de 6 quilos. Né? Então, as armas do nosso inimigo espiritual são armas poderosas, mas as armas de Cristo que nós temos, elas são mais poderosas, porque as nossas armas espirituais, né? Ela não é como as armas do homem, onde a traça e a ferrugem corrói. As armas humanas são perecíveis, né? Então, por maior que sejam as armas do seu inimigo, né? Maior é as armas que Deus te deu para lutar contra o teu inimigo. E essa arma espiritual que Deus colocou na tua vida, é ela que vai te dar vitória, é ela que vai te garantir vitória em Cristo Jesus. Então, use a tua arma espiritual, né? E as nossas armas, elas são poderosas em Cristo Jesus. E que armas são essas? Eu volto a dizer, é a oração, é o jejum, a consagração, o louvor, né? Buscar a Deus, a unção que Deus derrama, o fogo, a presença de Deus, né? A essência de Deus na tua vida é quem vai te garantir a vitória, é quem vai te fazer sobressair, né? Sobre todas essas barreiras, sobre todo este mal que te cerca, vai fazer você romper e vencer. Amém, amados? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Senhor, que a tua palavra vá e produz o resultado no coração de cada um onde está chegando. Ela vai atravessando as fronteiras. Senhor, e por mais simples que seja a forma de eu falar, alcança o coração deste homem, alcança o coração desta mulher, vai libertando, Senhor. Pai, derruba os Golias, derruba esse gigante na vida do teu povo, joga por terra a afronta do inimigo, despedaça o arco, quebra a lança, faz a tempestade se acalmar, envia teu anjo de guerra com a espada desembainhada nas mãos, joga por terra, Jesus querido, a afronta do adversário, vai quebrando o arco, vai quebrando a lança, vai despedaçando os carros de fogo. Repreenda a doença, repreende, Jesus querido, toda maldição hereditária, repreende toda obra de macumba, repreende todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, toda oração contrária. Todo mal nessa hora vai caindo por terra, todo espírito do vício, demônio da prostituição vai saindo dessa vida, vai desalojando. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo toda a força e todo o poder do mal. Vai sendo destronado. Visita os leitos de hospital. Visita, Jesus, essa cama onde se encontra essa vida, este homem, esta mulher, sem perspectiva de vida. No leito de morte ali, visita, porque Tu és o dono da vida e traz vida para essa vida. Pai, restaura a saúde dessa
dessa criança, restaura a saúde deste pecador, deste homem que não te conhece, liberta esse religioso, liberta esse homem de toda religiosidade, porque não é a religião que salva ninguém, mas é a tua palavra, é o poder dela que pode alcançar o homem, que pode libertar o homem, libertar o cativo, o opresso. Senhor, que a tua palavra vá transformando vida, que a tua palavra vá promovendo vida e vida em abundância. Vai visitando o cativo, vai visitando o órfão, a viúva, vai visitando Jerusalém, vai visitando as nações, os povos, a aflição do teu povo, os mendigos, vai visitando aquele que não tem onde morar, vai visitando aqueles que estão mendigando na rua. Jesus vai aquecendo, Jesus vai acalmando a tempestade na vida deles, Pai, na vida dessa viúva. Entre com providência no celeiro desta mulher, desse homem, abastece, abre uma porta de trabalho para o pai de família. Em nome de Jesus, vai abrindo uma porta de emprego boa, vai honrando os teus, confirma a bênção, confirma a vitória, meu Senhor. É o que eu te peço nessa hora, no nome do teu filho amado Jesus. Amém.